pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai mostrar como mapear todas as tabelas do nosso banco de dados. Então lembra que a gente tem esse there aqui que tem 4 tabelas. A gente tem o nosso banco de dados aqui que foi criado pelo nosso script. E, importantíssimo, o nosso banco foi criado, essas tabelas foram criadas em um banco que se chama APIDB. Esse é o nome do banco de dados que tem as 4 tabelas que a gente criou. Muito bem, lembrando disso então, esse APIDB, a gente pode voltar aqui para fazer o mapeamento. Existe um código do .NET que já faz o mapeamento para a gente, né? Ele já olha todo o nosso banco de dados e já mapeia os objetos necessários para a gente fazer a comunicação com o banco de dados MySQL. Então facilita bastante o nosso desenvolvimento. Mas antes disso, a gente tem que garantir que a gente tem instalado esse recurso aqui, que é o .NET EF. Como que eu instalo esse? Eu vou copiar então aqui esse comando, vou abrir o terminal e vou colocar esse comando aqui no terminal, certo? Então, .NET Tool Install, eu estou instalando uma ferramenta aqui do .NET. Qual ferramenta? O .NET EF. Então, quando eu dou um Enter, ele vai olhar aqui e falar, ó, a ferramenta já está instalada. Porque no meu eu já instalei, já está instalada já faz tempo. No de vocês, se já tiver instalado, vai dar isso, senão ele vai instalar e aí a gente está pronto para começar. Depois que a gente fez, então, rodou esse comando, agora a gente já pode ir para o comando que de fato faz o mapeamento, né? E esse comando ele é muito simples. .NET EF dbcontext scaffold é o começo do comando, onde eu estou falando que eu quero fazer um mapeamento automático do contexto usando o Entity Framework, que é o framework de acesso a dados que a gente vai estar utilizando. Vocês vão ver nos próximos vídeos, eu vou explicar bem detalhado o que é ele e como ele funciona. Você vê que facilita muito a vida para conectar com o banco de dados. E agora, a parte mais importante desse comando é essa parte que está entre aspas aqui, ó, tá? Essa parte que está entre aspas a gente chama de Connection String. O que é isso? É o texto que está com as informações para que eu consiga conectar no banco de dados. E basicamente a gente tem aqui 4 informações, né? Eu vou dar um Ctrl B só para fechar essa aba aqui, ó. Ó, a gente tem basicamente 4 informações necessárias que fazem parte da conexão, da string de conexão. Qual é a primeira? Server, que é o quê? Onde está o meu banco de dados, o meu MySQL que eu quero fazer esse mapeamento? Então eu falo ó, que está no localhost. Por quê? Porque o banco está na minha própria máquina aqui. Se estivesse hospedado na internet, o meu banco de dados, ou em alguma outra rede, eu passo o IP, ou IP interno, se for numa rede interna, ou se for numa rede externa, eu passo o IP externo. Então é isso que você vai colocar aqui nessa parte do server, tá? Nessa parte aqui do server. O próximo passo é a gente informar o usuário para eu conseguir conectar no banco de dados. O padrão do MySQL é o usuário root, ter o usuário root. Então, como está local, eu vou usar o próprio usuário root mesmo, que tem maior poder de permissões, né? Legal. O próximo é a senha desse usuário. Então, password, a senha aqui na minha máquina é 1234, né? Super seguro. E agora, por último, eu vou falar onde estão as tabelas que eu vou mapear. E aí eu falo, então, no database, que o banco é o APIDB, que a gente acabou de olhar lá no MySQL, que foi onde a gente criou as nossas tabelas, certo? Então, 4 informações, cada informação é separada pelo ponto e vírgula, né, para não ficar tudo grudado, e pronto. Depois que eu fiz isso, eu estou falando que eu vou usar aqui ó, a DLL do Pomelo, o Nugget do Pomelo que a gente instalou nos vídeos anteriores, para que ele consiga fazer o mapeamento. Depois, nesse parâmetro aqui, ó, -o, eu vou informar aqui para o .NET que ele vai fazer esse mapeamento e jogar numa pastinha que eu estou chamando de Models. Então ele vai criar uma pasta para mim aqui chamada Models para colocar tudo que ele está mapeando. E por último, eu estou falando que eu quero usar notação por atributo e se já tiver alguma coisa mapeada que ele vai substituir, que é esse force aqui. Então beleza, sabendo disso, vamos agora copiar esse comando, Ctrl C, vamos aqui no terminal, colei e vamos dar um Enter. E ele vai mapear e jogar aqui na pasta Model, certo? Então, Enter, e vamos ver agora ele fazendo o mapeamento.
Então, terminou o mapeamento, e aqui, ó, a gente consegue ver que ele criou a pasta Models, igual a gente falou mesmo, e aqui dentro ele criou o mapeamento das 4 tabelas. Ó. Tem aqui agora o mapeamento da TB Ator, da TB Diretor, TB Filme e TB Filme Ator, tá? A gente vai falar sobre todas essas 4 tabelas no próximo vídeo, além de que ele mapeou também pra gente o objeto de contexto, né? API DB Context, que é um objeto super importante para que as coisas funcionem, tá? O que é muito importante também é que quando a gente fez esse mapeamento, a gente passou para ele a informação da string de conexão. Aqui no contexto é onde ele mapeou para a gente, ó, essas informações que a gente colocou, ó, o servidor, o usuário, a senha e o database, tá? Eu vou comentar isso nos próximos vídeos, então fiquem tranquilos. O importante é a gente saber que funcionou, né? Que os 2 comandos funcionaram. E agora, para garantir, eu vou dar um .NET Build para ver se tem algum erro, se ele vai compilar certinho. E pronto, deu um aviso, que é o aviso que eu vou falar no próximo vídeo, mas o importante é que tem 0 erros. Então, olha que assim, ó, em uma linha de comando, isso parece... Se for a primeira vez que você está vendo isso, você pode achar tipo normal. Mas para quem já está na luta faz tempo, sabe o poder dessa linha de comando. Ela já mapeia tudo pra gente e agora facilita muito a agilidade do nosso desenvolvimento, porque o mapeamento já está pronto, tá? Coisas que a gente poderia gastar vários minutos, às vezes horas para ficar mapeando um monte de tabela, ele já faz sozinho. Nosso banco aqui é tranquilo, tem 4 tabelas, mas imagina que você está com um banco de dados de 50 tabelas. Para mapear tudo, vai um esforcinho aí, que não precisa, né? O nosso comando Scaffold já realiza para a gente esse mapeamento. Legal? Então agora a gente se vê no próximo vídeo.